fazer esse outro modelo, que é um modelo com orelhinhas. Então, nós temos essa versão aqui do Mickey. E para Minnie temos essa outra versão. Nós vamos utilizar a lã molê da Círculo nas cores vermelho, preto, rosa. Nessa outra versão, nós vamos utilizar 11 pérolas, uma para colocarmos no lacinho e 10 para aplicarmos aqui embaixo. E o lacinho foi feito com o barbante rosa mesclado. Para essa outra versão aqui, com orelhinhas da touca do Mickey, nós vamos utilizar também 2 botões de 2 centímetros de diâmetro. Ok, meninas? Com a base da nossa touca já pronta, agora vamos aprender a fazer as orelhas da Minnie ou do Mickey. Com o fio preto, vamos agora aprender a fazer as orelhas para aplicarmos na nossa touca Mickey ou Minnie. Então, vou fazer um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro e faço 3 correntes. Agora, vou fazer 16 pontos altos. Feitos os 16 pontos altos, vou fechar aqui um pouco meu círculo. Vou vir no primeiro ponto alto que iniciei a carreira e fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar o fio aqui do círculo mágico, para que ele fique bem fechado. Vou subir 2 correntes e no mesmo ponto de base, trabalho 2 meio pontos altos. No próximo ponto de base, mais 2 meio pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui de 2 meio pontos altos por toda a carreira. Finalizando a carreira, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei. Agora, vou subir novamente 2 correntes no mesmo ponto de base, faço 2 meio ponto altos. Agora, vou trabalhar 3 meio ponto altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 meio ponto altos juntos. Novamente, vou fazer 3 meio ponto alto, um em cada ponto de base. No próximo, faço 2 meio ponto altos juntos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Terminando a carreira, vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Vou deixar um pedaço de fio para que eu possa costurar e vou cortar. Passo o fio aqui por dentro para fechar. Aqui atrás eu vou arrematar esse fio que ficou. Então, vou puxar mais um pouquinho aqui para que ele fique bem fechado. Passar a agulha aqui por um ponto de base e dar um nó.
Agora eu caminho com a agulha aqui por dentro dos pontos de base. E agora posso cortar esse fio aqui. Agora eu vou colocar minha agulha aqui no outro fio. Pego a base, a minha base aqui, vou abrir a minha touca bem aqui ao meio. E aqui em um dos pontos aqui na lateral, eu vou contar a primeira, a segunda, a terceira carreira. Aqui na terceira carreira, eu vou introduzir a minha agulha, trazendo então a orelha aqui para a posição dela. E vou costurar da terceira até a sexta carreira. Então, aqui nessa mesma direção dos fios que eu prendi, aqui pegando bem na lateral, eu venho aqui, passo a agulha pela base e trago aqui na orelha. Então, costurei a orelha aqui por 3 carreiras, ficando dessa forma. Vou pegar agora o meu fio, passo aqui por dentro da touca, com a ajuda da agulha. Então, venho aqui por dentro e vou dar um nó em um ponto de base. Conduzo um pedacinho do fio aqui pela base. E agora é só cortar. Então, faça o mesmo processo para formar a outra orelha, que são dentro do círculo mágico. Você suba 3 correntes e depois faça mais 16 pontos altos. Depois, feche com ponto baixíssimo, suba 2 correntes e faça 2 meio ponto altos em cada ponto de base. Feche novamente a carreira com ponto baixíssimo. Depois, volte a fazer mais 2 correntes, trabalhe 2 meio ponto altos no mesmo ponto de base e depois faça 3 meio ponto altos, um em cada ponto de base e siga essa mesma sequência. 2 meio ponto altos no mesmo ponto de base e depois 3 meio ponto altos, um em cada ponto de base. Feche a carreira deixando um pedaço de fio para que possamos costurar na touca. Então, vou introduzir a minha agulha aqui no fio, com a touca dobrada aqui ao meio. Eu conto 1, 2 na terceira carreira, vou costurar da terceira até a sexta.
Então, aqui em um ponto lateral, aqui da terceira carreira, eu vou prender a minha orelha. E agora eu vou descer aqui costurando pela lateral. Então, chegando aqui no final da sexta carreira, costurei na primeira, desculpa, na terceira, quarta e quinta, até aqui o comecinho, então, da sexta carreira. Passo, então, meu fio aqui por dentro. E aqui eu vou dar um nozinho. Então, ficou dessa forma, ok? Depois de costuradas, nós teremos então as orelhas costuradas por 4 carreiras, na terceira, quarta, quinta e sexta, tanto de um lado quanto do outro, ok? Para fazer o laço, para aplicarmos na touca da mini, nós vamos fazer um círculo mágico. Vou prender aqui fazendo uma corrente e fazer 6 pontos baixos. Depois de fazer os 6 pontos baixos, eu puxo o fio aqui para fechar um pouco o círculo, venho aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Faço 3 correntes e no mesmo ponto de base, vou fazer mais 4 pontos altos. Vou soltar aqui a minha laçada, alongar ela um pouquinho para ela não se desmanchar. Venho aqui na terceira corrente, passo a minha agulha aqui por dentro, pego a laçada novamente e conduzo ela aqui para dentro, formando um ponto pipoca. Faço 3 correntes, vou para o próximo ponto de base e trabalho 5 pontos altos. Feito 5 pontos altos, alongo um pouquinho a laçada, venho aqui no primeiro ponto alto,
pego a laçada novamente e conduzo aqui para dentro, formando um outro ponto pipoca. Faço 3 correntes e no próximo ponto de base vou fazer outro ponto pipoca. Então, eu tenho 2 pontos pipocas prontos e vou fazer mais 4. Depois de fazer o 6º ponto pipoca, eu faço as 3 correntes e vou prender com ponto baixíssimo aqui por trás do primeiro ponto pipoca, ficando dessa forma. Agora eu vou subir 3 correntes e aqui na próxima alça vou fazer 3 pontos altos. Por trás do próximo ponto pipoca, eu faço um ponto alto. Na próxima alça, faço mais 3 pontos altos. E atrás do próximo ponto pipoca, faço um ponto alto. Ficando dessa forma. Faço uma corrente, viro o trabalho e em cada ponto de base vou fazer um ponto baixo. Ao todo serão 9 pontos baixos. Então, aqui no primeiro ponto aqui na base, faço um ponto baixo. Agora, vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui nas 3 correntes que temos na base, também vou fazer nessa terceira corrente aqui em cima, um ponto baixo. Faço uma corrente, viro e volto a trabalhar 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Feito, então, aqui os 9 pontos baixos, eu vou cortar agora o fio, deixando um pedacinho aqui, para que depois eu utilize na costura. Vou passar aqui por dentro, para fechar o ponto. Agora, vamos trabalhar o outro lado do lacinho. Então, eu vou prender o fio na agulha. Vou saltar essa próxima alça que eu tenho. E no próximo, então, ponto pipoca, vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes e na alça, trabalho 3 pontos altos. Atrás do próximo ponto pipoca, faço um ponto alto. Na próxima alça, mais 3 pontos altos. Atrás do próximo ponto pipoca, faço um ponto alto. Então, ficam vazias essa alça aqui de trás, essa alça aqui ao meio e outra alça aqui também. As outras alças é que vamos trabalhando o lacinho.
Então, contando com esse primeiro ponto baixo e duas correntes que fizemos para a altura de um ponto alto, nós temos novamente, então, 9 pontos aqui atrás. Faço uma corrente, viro para trás e trabalho um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui também na segunda corrente eu vou fazer o ponto baixo. Faço uma corrente, viro e trabalho novamente 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma. Vou deixar sobrar aqui um pedacinho do fio. Passar o ponto aqui por dentro, para fechar. Então, puxo as pontinhas, para que ele fique com as pontinhas aqui para fora. Então, ficou dessa forma. Vou pegar uma agulha mais fina e esse fio aqui que nós iniciamos a segunda lateral do lacinho, esse fio aqui eu vou arrematar. Então, passo em ponto de base aqui por trás, é um pedacinho do ponto, divido aqui o fio em duas partes. Passo uma das partes aqui para trás. E agora vou dar 3 nós. Então, o excesso desse fio aqui já pode ser cortado. Esse fio que eu tenho ao meio, que é o fio que iniciamos do círculo mágico, que eu vou fazer é dividi-lo também em duas partes. Vou passar uma dessas partes aqui pra frente. E agora, como acabamento, eu vou utilizar uma pérola. Então, coloco a minha agulha, a pérola aqui na agulha. Dobro o fio que está aqui na frente ao meio. Coloco aqui na agulha e puxo para dentro. Para que a pérola fique dentro dele. Posiciono a pérola aqui ao meio. Venho aqui do outro lado. Agora, eu vou puxar novamente essa ponta do fio lá para trás.
E agora aqui atrás, novamente com as duas pontas aqui atrás, eu vou fazer 3 nós. E agora posso cortar já esse excesso de fio aqui. Então, nosso lacinho estará dessa forma. Agora, eu vou pegar uma das pontas aqui dos fios que eu tenho na lateral e vou colocá-lo em uma agulha de tapeçaria. Eu tenho meu lacinho aqui, vou posicioná-lo na direção aqui, onde os pontos altos fiquem aqui para cima e fique para baixo a parte que nós iniciamos com corrente, porque esse ladinho aqui fica mais perfeito. Então, eu coloco a touca, posiciono a touca aqui. E vou posicionar mais ou menos aqui, na direção depois que eu possa prender as orelhas aqui na ponta do lacinho. Mas que quando eu abrir a touca, vai ficar então dessa forma aqui. Ok? Que essa posição aqui vai dar primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Então, vai ficar aqui na pontinha, entre a quarta e a quinta carreira. Então, vou pegar um ponto de base. Passar o meu fio aqui pra dentro. Trago o fio de volta aqui pro laço. Vou aqui pro segundo ponto. Passo novamente aqui por dentro. E vou dar um nozinho. Venho aqui em outro pontinho de base, deixo uma ponta aqui, vou dividir esse fio em duas partes. Puxo uma das partes aqui pra fora. Pro outro lado do laço, você faz da mesma forma. É só introduzir um fio aqui e fazer 2 nozinhos e depois colocar pra trás e arrematar o fio. Aqui na parte de cima, vamos começar, nós temos um lado aqui que já temos um fio, e vamos começar então aqui pregando no lado que nós não temos o fio. Então, eu vou trazer o meu laço aqui para um pontinho, aqui na posição que ele fique retinho aqui da orelha. Então, esse fio está solto. Eu vou passar o fio aqui por trás. Deixar aqui as sobras aqui. E vou dar um nó. Puxo aqui pelas pontas. Agora, eu vou amarrar essas duas pontas. Faço 3 nós bem firmes. E corto o excesso aqui. Aqui na parte de baixo, eu fiz da mesma forma, que era uma outra ponta que também não tinha fio. E como o lacinho já estava pregado aqui, ele já ficou na direção correta aqui, então eu só fiz uns 2 nozinhos aqui na base, levei o ponto para trás e arrematei. Aqui na orelha, como nós não vamos poder levar o ponto para trás, vou trazer a orelha aqui um pouquinho para cá,
Para que esse nozinho depois não fique aparente ali, então vou prender um pouquinho aqui para dentro da orelha, só um pouquinho, de acordo com que o nozinho fique aqui atrás da orelha. Agora eu vou fazer 2 pontos aqui na orelha, pegando apenas a alcinha da frente do ponto, para que não vaze aqui atrás a nossa costura. Quando você olhar a orelha por trás, ela não vai ter costura do fio rosa aqui. Então, costurando aqui, eu agora vou descer aqui por 2 pontos de base do laço. Feito então aqui a costura, eu trago aqui por trás do laço, sem deixar vazar lá do outro lado da orelha. Vou puxar um pouquinho aqui por trás, passo a minha agulha em um pontinho aqui, deixo a sobra, vou cortar então o fio. Deixo só um dos fios aqui, nesse último ponto que eu passei na base, e trago o outro aqui pra fora. E agora, com um aqui dentro e outro fora, eu vou amarrar a sobra do fio aqui, fazendo 3 nós. Os 2 últimos eu faço bem firmes, para que depois não ocorra dele se desmanchar. E agora é só cortar o excesso. Então, ficou dessa forma. Aqui para o outro lado, vou fazer da mesma forma. Vou pegar então aqui já esse lado aqui, eu já tenho fio. Vou passar esse fio aqui por dentro aqui da agulha. Venho aqui, posiciono aqui na direção aqui já da altura que o laço dá aqui na orelha, como fizemos do lado de cá. Vou fazer um nozinho aqui um pouquinho pra dentro, sem que seja muito na ponta. Então, faço 2 nozinhos aqui. Agora, eu vou costurar em mais 2 pontos de base aqui da orelha, descendo. Pegando sempre apenas uma alcinha aqui da orelha, para que a costura não vaze aqui atrás. Então, atrás vai ficar sempre assim, apenas a orelhinha. Então, já que costurei já aqui nos 3 pontos de base, eu trago a costura então aqui para trás do laço. Passo em um ponto de base aqui mais ao meio. E aqui, como eu tenho apenas um fio, eu vou soltá-lo. Separar esse fio em 2 partes, quer dizer que são 6 fios ao todo, então eu deixo 3 de um lado e 3 do outro. Trago aqui, vem um outro pontinho aqui de base,
trago uma das pontas aqui para esse outro ponto. E agora é só amarrar, fazendo sempre os 3 nós. Corto o excesso do fio, quando eu virar, então vai ficar dessa forma. Esse laço realmente é muito bonito e vai dar um efeito lindo na sua touca. Agora, nós vamos fazer aqui nessa parte rosa, um acabamento com as pérolas. Igual eu coloquei uma pérola aqui, vou colocar algumas aqui para fazer a imitação daqueles poás, aquelas rodinhas que nós temos na saia da Minnie. Então, no caso da nossa touca, nós não vamos fazer esses poás, vamos colocar as pérolas para dar acabamento. Então, eu vou colocar um fio aqui na minha agulha de tapeçaria, o mesmo fio que eu trabalhei aqui na parte de baixo, para que quando a criança use a touca, na hora que ela, se por acaso esticar os pontos, para não ficar aparentando nenhum outro fio aqui. E esse fio, na verdade, depois vai ficar imperceptível. Eu vou aplicar as pérolas apenas nessa parte aqui da frente da touca. Então, como nós já temos a nossa touca já dobrada, aqui então vou posicionar só nesse sentido aqui. Então, venho aqui atrás, vou passar minha agulha em um ponto de base. Fiquei apenas com um fio aqui na base. Então, vou amarrá-lo, dando sempre os 3 nós. O primeiro você não faz tão firme, para que ele não repuxe o ponto de base, mas os outros 2 você pode fazer bem firme, para que depois ele não se solte. Corto o excesso do fio, então aqui já vai ficar já arrematado. Trago esse fio aqui pra frente. Vou dar agora um outro nozinho aqui na frente. Para que seu fio fique, na verdade, posicionado. Para depois ele não ceder. Então, com o nozinho aqui já, para o nosso fio já ficar posicionado, eu vou pegar uma pérola e vou colocar aqui na touca. Vou voltar aqui no mesmo fio, voltando no mesmo ponto de base. E trabalho novamente com fio aqui dentro dessa mesma pérola. Agora, vou caminhar aqui pra frente. Venho aqui agora já em uma outra posição. Aqui na outra carreira. E vou colocar uma outra pérola. Posiciono a pérola. Volto aqui no mesmo ponto de base e trabalho dentro da mesma pérola. Agora, vou caminhar aqui na direção, sempre caminhando aqui por dentro dos pontos de base.
Caminho já aqui em outra direção, já voltando aqui para baixo. E agora vou trabalhar uma outra pérola. Então, vou fazer da mesma forma que por todo o restante aqui, já volto te mostrando como ficará. Depois de aplicar as pérolas, aqui na minha touca eu apliquei um total de 10 pérolas aqui na parte de baixo, mas isso é muito aleatório, você pode colocar as suas mais próximas se você quiser, ou também mais afastadas, vai de acordo com o seu gosto. Mas aqui nós temos então o resultado final da nossa touca da Minnie, com orelhinhas. Fica realmente uma touca para princesinha, fica muito linda, muito delicada. E aqui nós temos a versão do Mickey, que usamos a mesma base, só que com tons preto e vermelho. E na Minnie nós usamos tons de preto com rosa. E para dar acabamento aqui na touca do Mickey, eu coloquei 2 botões posicionados aqui ao meio, na parte vermelha. Esses botões têm 2 centímetros de diâmetro cada um. E apliquei com fio amarelo, ok? Então é isso, meninas. Então terminamos mais uma das nossas videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu sei que algumas coisas no vídeo acabam sendo mais bonitas do que quando vemos pessoalmente, mas o caso dessas toucas, infelizmente, o vídeo tira um pouco do brilho do modelo, que ao vivo o resultado final delas realmente é maravilhoso. Então eu recomendo que vocês façam com esse capricho nos acabamentos, para que o trabalho de vocês fiquem perfeitos e que vocês recebam muitos elogios por eles. Para vocês que gostaram, eu convido vocês para curtir os nossos vídeos, compartilhar com suas amigas, para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, e também se inscrever em nosso canal, para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Ok, meninas? Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!